Olá, como é que vocês estão? Se vocês nos acompanham pelas redes, estão sabendo que o lançamento do nosso MesaCast Encontros da BPS aconteceu em junho e foi um sucesso. E estamos aqui de volta com o primeiro episódio oficial, já que vocês aprovaram o piloto, não é mesmo, Will? É isso aí, Mai. Estamos preparados? Ainda um pouco nervosos, mas é assim que começa, não é mesmo? Antes de falarmos quem está conosco, vamos trazer as novidades da casa. Nesse mês de junho aconteceu muita coisa legal. E, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, vai poder ver as fotinhos do que rolou aqui na telinha. Se você tá pelo Spotify, vai ficar sabendo agora do que teve na BPS esse último mês, na verdade. Nós tivemos eventos muito bons, como o Clube da Escrita e do Vinho, que aconteceu no início do mês, falando um pouquinho sobre a produção do artigo que foi lançado na Revista Brasileira de Psicodrama, sobre histórias em quadrinhos como objetos intermediários e objetos intra-intermediários, ai que palavras longas, na psicoterapia psicodramática infantil. E foi um momento, né, para que os alunos, os estudantes, né, do curso de formação, pudessem também tirar as dúvidas de como que é o processo de escrita, né? É um pouco esse o objetivo do grupo, né, do encontro, que a gente possa trabalhar como é desenvolver a escrita psicodramática, né, e quais as ferramentas que podem ser usadas para isso. E a May, com a Cida, nos presenteou aí com esse encontro, trazendo como que foi o processo de escrita do artigo delas. Mês que vem tem mais, então fica de olho no nosso calendário que já já a gente lança para vocês. Tivemos também o lançamento de 2 livros incríveis, que são o Etnodrama e também o livro Sexualidades, Corpos e Poder, que aconteceu na Martins Fontes, aqui na Paulista, em São Paulo, não é, Will? Sim, sim. Foi um momento muito gratificante, assim, de ver toda a comunidade psicodramática unida, né? E poder prestigiar o trabalho dessas autoras e autores que estavam envolvidos na escrita desses 2 temas tão importantes, né? Que é a questão do corpo, a questão do etnodrama também. E foi um momento de muita confraternização. A BPS esteve presente para marcar essa data também. Por falar em confraternização, também teremos aqui alguns registros da nossa festa junina, que aconteceu no penúltimo fim de semana de junho e que foi uma delícia, sempre bom encontrar os amigos psicodramatistas. E modéstia à parte, se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem é confraternizar. Ai, é festa. É festa. Vocês verão. A gente tem que celebrar a nossa vida, né? As pequenas, grandes vitórias e o nosso dia a dia. E parecer também, né? Porque a gente trabalha bastante. Exatamente, exatamente. Inclusive, Muito bem. Inclusive, temos trabalhos que virão. Já tivemos a oportunidade de fazer esse convite para vocês no episódio passado, mas a gente gostaria de reforçar que a nossa jornada de psicodrama está próxima. Então, acontece no próximo dia 27 de julho. Todas as pessoas estão convidadas aí a participarem desse momento, que é o momento de apresentação dos trabalhos, da conclusão dos trabalhos. o Né, ponto. 26. 27 eu acho que é domingo, a gente vai estar descansando. É 26 de julho? 26 de julho. Acho que não, acho que é 27. Eita, ponto. Gente, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Vamos tira tema agora. 26. É 27 mesmo. É 27. Opa, ponto. Então, o nosso encontro que vai acontecer no dia 27 de julho, a jornada, né, de psicodrama, onde os alunos do curso de formação têm a oportunidade de trazer ali a apresentação dos seus trabalhos, né, uma leitura teórica dos casos atendidos durante o curso de formação, e também vai ser a oportunidade de prestigiar o lançamento do livro Psicoterapias e Neurociências, né, do Armando de Oliveira Neto, que também vai acontecer nesse dia. Então, uma oportunidade para que você, que nos assiste, né, que também é aluno, é sócio, possa estar com a gente para celebrar esse momento, que vai ser, com certeza, um momento de muita confraternização e, sem dúvida nenhuma, de muito aprendizado. E se quem está assistindo a gente ainda não é psicodramatista, mas está ficando interessado e quer fazer parte do nosso mundinho, do nosso rolê, trabalhar com a nossa teoria. Só tenho uma coisa a dizer, venha! A nossa programação ela já está disponível, então você pode ver
né, quais são os trabalhos que serão apresentados e quem serão as pessoas que vão apresentar esses trabalhos. É um momento muito gratificante, assim, de ver toda a comunidade psicodramática unida, né, e poder prestigiar o trabalho dessas autoras e autores que estavam envolvidos na escrita desses dois temas tão importantes, né, que é a questão do corpo, a questão do etnodrama também. E foi um momento de muita confraternização, a BPS esteve presente para marcar essa data também. Por falar em confraternização, também teremos aqui alguns registros da nossa festa junina, que aconteceu no penúltimo fim de semana de junho e que foi uma delícia, sempre bom encontrar os amigos psicodramatistas. E modéstia à parte, se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem é confraternizar. Ai, é festa. É festa. Vocês verão. A gente tem que celebrar a nossa vida, né? As pequenas, grandes vitórias e o nosso dia a dia. E parecer também, né? Porque a gente trabalha bastante. Exatamente, exatamente. Inclusive... Muito bem. Inclusive, temos trabalhos que virão. Já tivemos a oportunidade de fazer esse convite para vocês no episódio passado, mas a gente gostaria de reforçar que a nossa jornada de psicodrama está próxima. Então, acontece no próximo dia 27 de julho. Todas as pessoas estão convidadas aí a participarem desse momento, que é o momento de apresentação dos trabalhos, da conclusão dos trabalhos. Ponto. 26. 27 eu acho que é domingo, a gente vai estar descansando. É 26 de julho? 26 de julho. Acho que não, acho que é 27. Eita, ponto. Gente, muita calma nessa hora. Vamos tirar tema agora. 26. É 27 mesmo. É 27. Opa, ponto. Então, o nosso encontro que vai acontecer no dia 27 de julho, a jornada, né, de psicodrama, onde os alunos do curso de formação têm a oportunidade de trazer ali a apresentação dos seus trabalhos, né, uma leitura teórica dos casos atendidos durante o curso de formação, e também vai ser a oportunidade de prestigiar o lançamento do livro Psicoterapias e Neurociências, né, do Armando de Oliveira Neto, que também vai acontecer nesse dia. Então, uma oportunidade para que você, que nos assiste, né, que também é aluno, é sócio, possa estar com a gente para celebrar esse momento, que vai ser, com certeza, um momento de muita confraternização e, sem dúvida nenhuma, de muito aprendizado. E se quem está assistindo a gente ainda não é psicodramatista, mas está ficando interessado e quer fazer parte do nosso mundinho, do nosso rolê, trabalhar com a nossa teoria. Só tenho uma coisa a dizer, venha! A nossa programação ela já está disponível, então você pode ver, né, quais são os trabalhos que serão apresentados e quem serão as pessoas que vão apresentar esses trabalhos. Mas, para além disso, né, a jornada ela não é exclusiva para as pessoas que fazem psicodrama ou só para psicólogos. Aliás, o psicodrama não é só para psicólogos. Então, se você tem interesse, tem curiosidade, por acaso caiu nesse episódio indicado aí pelo algoritmo, venha nos conhecer, venha participar desse momento, que é um momento, como eu disse, de confraternização e de aprendizado. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Além do que, temos inscrições para próximas turmas que vão abrir no próximo semestre, né? Exatamente. Como a gente também ouviu no episódio passado, a BPS ela oferece alguns cursos de formação, dentre eles a formação inicial, né, que a gente chama de nível 1. Então, ela já está com inscrições abertas e você que tem interesse, né, você profissional da área da saúde, da área da educação, ou profissional que trabalha aí com grupos, né, no desenvolvimento de trabalhos com grupos, e tem interesse de conhecer um pouco mais dessa abordagem, venha nos conhecer, agende um bate-papo para a gente conversar melhor. E, se for o caso, se inscreva, venha fazer parte da família BPS. Para quem não assistiu o primeiro episódio e não sabe quem a gente é, eu sou a May Pompeu, aqui da BPS. E eu sou o Will Alves, também aqui da BPS. E hoje nós estamos com a... Nada mais, nada menos que... Barulho de tambores. Beth! Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Beth, e você? Tudo bom. Como que tá o coração em estar aqui com a gente? É divertido, porque a gente vê as mudanças de gerações e eu fico feliz de olhar que o psicodrama está passando de geração para geração. Ai, que quentinho no coração. Nossa, já começamos com o pé direito, né, Quem vai Mai? chorar a gente hoje, será? Vamos inverter papéis. Nossa, meu Deus.
Beth, fala um pouquinho de você para quem não te conhece. Quem é você no psicodrama, na vida, na fila do pão? Na fila do pão. Na fila do pão. Na fila do pão a gente resume a nossa vida em 30 segundos, né? É. Então, são 62 anos para serem resumidos em 30 segundos. Bom, sou psicóloga em formação, psicodramatista de paixão e fiz algumas formações extras, como pós em RH, em tecnologia ambiental, gestão de tecnologia ambiental, história da arte, e agora estou fazendo formação também de terapia artística, porque eu acho que a gente nunca pode parar de estudar, independente da idade, né? E que mais? Trabalho 35 anos com recursos humanos, podendo flautear por todas as áreas, começando na parte de comunicação interna. E trabalhei com ONGs também, principalmente com Dom Bosco, que foi um belo de um aprendizado, com várias faixas etárias. Com uma exposição da água e da terra, onde eu pude germinar o psicodrama nesse trabalho também, foi muito rico. E, resumindo, o processo é esse, né? E tive a paixão de poder escrever junto na verdade, escrever junto, né? Porque a gente coordenou 2 livros. O primeiro eu coordenei junto com a Cristiane Romano, o segundo eu participei, que foi o de sustentabilidade, né? Configurações do psicodrama, e o segundo na parte didática, que são inspirações do Maria Alice Romano, né? Que foi da Maísa e da Cida, Aparecida Cida Martins. Muito bem. Tendo apresentado, Beth, e para atender um pouco a proposta do objetivo desse nosso encontro, né, do Encontros ABPS, conta pra gente o que é psicodrama para você. Traduz esse palavrão que a gente escuta e tanto fala aqui. O que é o psicodrama? Eu acho que é uma forma muito criativa de quem criou mesmo, de trazer na nossa vida ativa tudo que passa no nosso inconsciente e no nosso consciente. E buscar sempre respostas práticas para que você possa acelerar o processo e aproveitar melhor a sua vida. Então, assim, o foco é trazer... hoje em dia a gente não precisa dramatizar 100%, a gente explorou outras formas de lidar com essa questão, mas você pode revelar a sua angústia, o seu problema, as suas dificuldades e buscar respostas, principalmente se tiver um colegiado participando, uma plateia junto, um grupo participando, para poder buscar saídas, né? E eu acho isso muito rico para organizações e ONGs. Meu mundo mais é empresarial, então isso facilita muito um trabalho mais imediato e consistente. Entendi. Né? A Beth veio aqui trazer pra gente muitas histórias, muita informação. Veio compartilhar. Histórias privilegiadas. Mas também estamos aqui para compartilhar com você, Beth. Muito bem, muito bem. Bom, toda pessoa que vem aqui, a gente tem o cuidado de separar algumas palavras, né? Entendendo que é um presente que se aproxima, né? E que diz sobre essa pessoa. Então, nós escolhemos aqui um texto e eu vou lê-lo então para você, Beth, e para os nossos ouvintes, né? Assistentes. Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi, nem acabei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atento ao que sou e vejo. Torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem. Assisto a minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio vou lendo como páginas meu ser, o que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto a margem do que li, o que joguei e que senti, releio e digo, fui eu? Deus sabe, porque o escreveu. E quem escreveu foi Fernando Pessoa. Como que chega isso para você, Beth?
Em silêncio. Me lembra Luiz Contro, que tá fazendo curso de formação lá na BPS, formação não, né? Discussão literária, e com grande inspiração no Fernando Pessoa. Eu acho que ele faz uma reflexão que faceta nossa alma e traz para a gente uma obra sobre a sua vida, que ela é individualizada. A minha obra é diferente da sua, e independente de quem você seja e de que formação você tem uma obra. E eu acho que isso é uma pintura muito particular. Para mim é uma pintura talvez até renascentista, porque é cheia de detalhes e cheia de facetas. Muito lindo, muito belo. Muito obrigada. De nada, ficamos felizes que você tenha gostado, né, da homenagem. E para falar de arte e psicodrama, então, já que a gente entrou nesse mérito, né, me parece que o psicodrama é, então, essa exposição das artes, né, da nossa arte individual, que dentro da exposição ganha esse espaço, né, para que seja apreciado por todos. A quem o psicodrama serve? A todos. A todos, na saúde e na doença. E principalmente na doença. Ele faz uma reflexão, e antes da reflexão ele traz uma ação, né? O que eu acho lindo é porque ele faz gradativo. A matriz de identidade, para mim, é uma forma de você olhar a problemática e a constituição do ser e colocar o remédio nas medidas, ou seja, você usa a técnica precisa na fase da matriz de identidade que o cidadão está, né? Acho que o Fonseca escreveu um livro inicial, o livro básico para qualquer o começo de carreira psicodramática, mas ele deixou tudo isso assim bem sutil. Depois o Yudi, no meu olhar mais voltado à organização, colocou no livro de jogos, etapa por etapa, técnica por técnica, de acordo com cada fase da matriz. Então, assim, para mim é uma tecelagem que você faz para buscar a sua saúde, para buscar uma forma de você viver melhor, de compartilhar melhor os seus momentos e buscar uma convivência, porque nós somos um ser em relação, né? Então, como a gente consegue conviver com as pessoas de uma forma mais saudável, positiva, construindo, buscando novas respostas mais adequadas, no foco da espontaneidade, da criatividade, o tempo inteiro. Porque se a gente olhar, a vida é curta, né? A nossa última convidada, para quem assistiu, sabe que foi a Cida Martin, deixou uma pergunta para você. Eu acho que vale levantar ela. Nesse momento, já que estamos falando de psicodrama. Como que o psicodrama chegou na sua vida e como você conheceu a BPS? O psicodrama chegou para mim na dificuldade, né? Trabalhava numa organização grande e a gente estava com uma situação economicamente delicada. E toda vez que você tem uma situação econômica delicada numa família, num grupo, numa organização, começam-se os problemas de relacionamento, né? E a gente precisava de um remédio. E no network que a gente faz no mundo de RH, uma grande amiga, a Mônica Carsocas, me apresentou um consultor, Arthur Marinho, que por curiosidade ele é advogado, não tem formação psicológica, de psicologia, mas ele trabalhava com grandes empresas e a gente se aproximou, ele foi na empresa, fez uma demonstração do trabalho dele de uma forma muito fria e objetiva, até foi engraçado, mas ele conseguiu contagiar um grupo de engenheiros de uma direção de grande empresa, que eu achei que nunca fosse mobilizar, o potencial do psicodrama e fez com que a gente conseguisse costurar nossa força humana dentro da organização. E isso deu é óbvio que não foi só isso, houve muita luta em cima desse processo, mas assim, ele foi uma base de qualquer estrutura que você precisa para poder gerar mudanças e já gerar resultado. Então assim, para mim isso foi a melhor escola que eu tive de psicodrama. E depois eu fui buscar uma formação adequada. Primeiro eu assisti, pude acompanhar e assistir todo esse processo, demorou 1 ano mais ou menos, e depois eu pude me sentir na necessidade de buscar a formação para saber como é que eu poderia disseminar isso.
Comecei a primeira vez que eu procurei, acho que foi no IGP. Fiquei pouco tempo, porque engravidei. E depois eu retomei e tinha uma colega de faculdade que trabalhava na empresa e que duas que se formaram também na BPS me apresentaram a BPS. E lá fui eu. E lá estou, acho que há uns 30 anos já. Muitos causos, É. então, para contar. Adoramos casos de família, casos da casa. Muito legal. Sabendo desse teu encontro com a BPS, né? Desse teu primeiro encontro com a BPS, tem alguma memória nesses primeiros passos que te marca? Tem várias memórias, memória de formação. Nossa formação era pesada, não era como é leve agora, né? Ela era densa, intensa. Grandes professores, Antônio Pontes, a Rosalídia, a Cristina Salto, para mim, foi uma orientadora de vida. A própria Cida começou a dar aula, acho que eu fui a primeira turma dela, Madalena, a gente teve a Ivete Datner, não tive aula com o Yudi, fiquei com vontade, ele dava aula para outra turma. Teve muita gente boa passando por nós e acho que ajudou muito essa estruturação do processo todo, né? Então, Você foi trazendo aqui alguns nomes, né? Que vai dando até um arrepio na espinha, porque são, de novo, referências, né? Muito fortes para a gente que estuda psicodrama. E uma pergunta que a gente fez no outro episódio, que é interessante para a gente também saber, é com relação a essa filiação, né? Então, essas figuras que foram figuras de referência para você no psicodrama. Quem são essas pessoas? Que foram ou que ainda são? aqui são, né? São forças grandes. Você falou de situação, eu lembrei da Irialdes. A Irialdes fez um trabalho muito grande conosco para reconstruir a nossa relação de grupo. Teve um abalo no grupo, ela conseguiu dar uma amalgamada no processo. E são pessoas que, para mim, são grandes profissionais, né? A maioria atua na parte clínica. E eu acho uma pena, porque assim, a gente tem muita gente boa também na parte socioeducacional, né? Principalmente sócio em organizações, e que não aparecem tanto de uma forma espelhada. A gente pega a própria presidente da FEBRAP hoje, que é uma pessoa que trabalha nas duas áreas, mas tem uma constituição histórica também muito grande nas organizações, e eu acho que a gente precisava abrir mais esse espaço, né? Tanto educacional como organizacional e como em ONGs que a experiência que eu tive no Dom Bosco foi fantástica para mim. Foi a época que a Maria Alice Romanha estava na BPS e eu pude pegar uma parte da formação com ela, e ela mostrou e revelou o potencial que a gente tem para revelar em cada indivíduo o limite dele e abrir espaço para que ele possa explorar esse limite. Isso me marcou muito, porque tem pessoas que entram numa formação, cada qual com seu nível, um nível cultural maior, o outro com nível sociocultural menor, e neste meio tanto faz isso. O importante é eu abrir a sua caixinha e descobrir onde é que está o seu tesouro, e mostrar para você, o seu tesouro está aqui, né? Explore ele. E acho que isso até arrepio, porque a Maria Alice fez isso com algumas alunas, onde até fui banca das monografias, e me chamou a atenção. Eu falei, poxa, mas é só nesse nível que vai? Ela falou assim, não, é neste nível que a gente pode trabalhar. Então é neste nível que a gente vai alcançar. E a pessoa depois explora o mundo dela. Então acho que é um respeito muito grande do ser humano em si, né? Eu fiquei curiosa. Como é que foi a sua experiência no Dom Bosco? Como você chegou na ONG? Qual era o trabalho que você fazia? O Dom Bosco é enorme, né? Eu me refiro no Dom Bosco aqui do centro, perto da Tiradentes, né? Estação da Luz. Que é um espaço de formação profissionalizante e, ao mesmo tempo, é um espaço que faz um apoio no pós-jornada educacional das crianças na escola pública. Eles vão para lá fazer várias atividades sociais, culturais, né? E quando eu saí da minha vida de executiva, eu queria fazer um trabalho organizacional ligado a uma ONG, né? Era um processo de agradecimento também. E eu senti que, e antes de sair, na empresa, a gente buscou várias entidades onde a empresa pudesse fazer um apoio social. E a gente descobriu trabalhos belíssimos.
Mas um trabalho que a gente sentiu muito bem estruturado foi no Dom Bosco. E até assustou a gente. Eles tinham um planejamento de 10 anos, com uma proposta fantástica e que economicamente também se viabilizava. E aí eu fui primeiro fazer um trabalho numa casa de apoio de crianças que moravam nessa casa, né? Me deparei com situações que eu estava ali fazendo um trabalho com as crianças e apoiando as crianças e aí elas queriam ver o Ursinho Puff na televisão e eu comecei a ver o Ursinho Puff na televisão e me toquei que eu nunca parei para ver o Ursinho Puff com meu filho, mas eu via com o filho dos outros, né? E percebi o quanto essas crianças precisavam de mais apoio. E fui fazer um trabalho também de orientação vocacional com esses jovens na instituição. E fiquei lá uns bons anos fazendo um trabalho muito rico em cima disso. E consegui, na minha jornada, quando eu fui fazer uma exposição sobre água no Parque do Ibirapuera, de conscientização do uso da água, isso foi em 2006, quando não se falava da questão de sustentabilidade, né? Levar alguns jovens do Dom Bosco para fazer um trabalho de apoio à exposição e também levar uns alunos da BPS para coordenar trabalhos de conscientização ambiental através do psicodrama. Foi muito rico. Que interessante, que interessante. Eu acho que vale, né, trazer para nossa audiência, que também não são só psicodramatistas ou do universo do psicodrama, a que serve o psicodrama nesse meio socioeducacional, né? O que é esse palavrão todo, né? Qual é a aplicabilidade dessa abordagem dentro desse contexto que não um contexto da psicologia? Se eu puder traduzir isso, sim, a gente está muito focado em informação, conhecimento, né? O tempo inteiro. Você abre o celular, você abre o computador, você precisa buscar e ler 553 informações, você precisa estar informado. E a gente esquece da base de tudo isso que são as relações. Que me adianta eu ter 1 quilo de informação se eu não tenho a capacidade de me relacionar com o meu colega do trabalho, né? Para poder construir um projeto maior. Eu acho que o psicodrama ajuda muito na metodologia de como trabalhar essas relações, como lidar com o grupo. Né? O que eu preciso fazer para lidar melhor com o grupo e poder criar propostas e trabalhar melhor e se adaptar melhor com as propostas que existem ao redor. Né? Em foco de que, é óbvio que se você falar numa organização, ela precisa de ter um retorno de lucratividade. Né? Então, como é que eu faço para que ela lucre mais, para que ela fature mais? A gente precisa, primeiro, trabalhar essas relações. Né? Na educação, como é que eu faço para evitar bullying, para evitar situações de agressividade dentro da organização, da escola em si, que o tempo inteiro você vê isso. Né? A própria Rosa Lídia mostrou que ela foi entrevistada por uma escola no interior que teve uma ameaça também de bullying. E a gente precisa trabalhar essas relações com as crianças. Né? E nós temos um método, nós temos uma técnica. E ela não é complicada, ela é simples, mas ela é séria. Então, é importante lidar com esse termo, que isso não é um teatro, jamais será só um teatro. Né? Foi, de repente, só um teatro no início, quando o Moreno estava experimentando psicodrama. Né? Mas, a partir do momento que ele constituiu a raiz básica de um teatro espontâneo, Moisés veio para provar isso, e depois disseminou essa dramatização em cima de uma proposta técnica, um olhar metodológico, olhando as estruturas teóricas, a gente tem uma vertente monstruosa, né, que ajudou a se disseminar. A gente vê hoje essa proposta viva, né, e multiplicada com vários autores, Sérgio Perazzo, tem um monte de gente que a gente pode citar, né, a Maria Célia, a Adelson, tem muita gente que enriqueceu e enobreceu esse processo, né? Então, eu só tenho a agradecer que o grupo inteiro está buscando cada vez mais tornar essa fonte viva. E o propósito Moreno é que a gente não mantivesse a informação numa conserva e numa caixa. A gente precisa multiplicar ela. Muito bem. E o psicodrama parece ser não só uma abordagem, né, mas quase um projeto de vida. E dentro desse projeto de vida, quais são os valores que você percebe que o psicodrama torna mais nítido, assim? Convoca a pessoa a pensar, a ser? Acho que acolha, saber ouvir,
ter a sensibilidade de auxiliar o outro a crescer, respeitando o seu tempo. Forte. Pegou a visão, Mai? Peguei a visão, tô respirando a visão. Respirando e processando a visão. Nossa, sim. Eu tava pensando que eu esqueci de trazer os lencinhos. Exatamente. Alô, lembrar. patrocinadores Esse é, dos esse é o lencinhos. recurso necessário para o psicodrama, é uma caixa de lenço, né? Isso nunca vai ser virtual. Ouvimos isso na última gravação. Para a próxima, patrocinadores de lenço, temos espaço. Nos acolha, nos acolha. Beth, como que você entrou? Vamos dar uma respirada, vamos dar uma... Como que você entrou, como que você começou a trabalhar na área organizacional? Eu sempre respirei organização. Né? Meu primeiro emprego foi num banco. Nunca imaginei que fosse trabalhar num banco. Mas eu lá, carimbei um monte de papel, né? Um monte de coisa. Depois fui para uma escolinha também, aprendi na escolinha. E, por fim, queria descobrir esse mundo de RH, né? Que na época era Relações Industriais, imagine só o nome. E assim, a gente sempre começa com seleção, né? Aquele trabalho de ajudar a empresa a construir o seu repertório humano. E aí você vai descobrindo várias ferramentas que existem na empresa e que elas precisam ser renovadas, né? Cada vez mais, e elas precisam linkar o resultado da empresa. Né? Não adianta você olhar os recursos humanos só como recurso humano, como seres, né? E só buscar que eles sejam felizes e que tudo corra bem. A gente tem que estimular o crescimento profissional, né, dos papéis profissionais dentro da organização, mas que possa linkar o foco maior, que é resultado. Que o resultado seja mais produtos, que o resultado seja melhor faturamento, que o resultado seja maiores projetos, que o resultado abrace um nicho maior de mercado, mas isso está no propósito do indivíduo. Não adianta eu só agradecer pelo que você faz, te dar um bom salário e acabou, né? E a gente precisa estimular e estar como uma mãe dentro de casa, o tempo inteiro olhando todos e buscando estimulá-los para que eles busquem seus objetivos pessoais, profissionais dentro da organização. Eu acho interessante que quando você fala que você começou a trabalhar no banco, normalmente as pessoas têm essa visão de que quem trabalha no banco é muito número, é muito quadradinho, cálculo, mas ao mesmo tempo você traz muito a sua relação com a arte. Como que foi o seu encontro com a arte? Foi antes do psicodrama, antes da psicologia. Antes do banco, depois Antes do do banco, exatamente. Eu acho que ela sempre teve me acompanhando com paixão, né? A gente, quando cresce com alguns sonhos, com a língua que você mais gosta, com o país que você mais gosta, ela sempre teve divertente e agora eu estou fechando o processo na parte de terapia artística. E eu percebo que, até na antroposofia, que a arte é muito enobrecida, eu vejo que o psicodrama é uma arte, né? O teatro é uma arte. Para mim é uma das maiores artes, né? Então, assim, acho que ele sempre esteve na minha vida. Agora me trouxe a uma memória de que, quando eu era criança, eu adorava fazer peça para os meus avós. Então, eu fazia com que coitadas das minhas irmãs, elas tinham que participar. Ai, que Então, delícia. todo o cenário era uma cama de beliche que a gente dormia, tinha que virar uma peça, ou virava uma exposição, virava uma feira. Então, assim, eu acho que essa vertente já estava na raiz, né? Ai, que legal. Nesse processo. Beth, dentro desse universo, né, tendo teu contato com a arte desde o princípio, como você traz aqui, pela paixão, né, pela conexão que a gente inclusive dá para perceber enquanto você fala, né? Não dá para dissociar a arte do psicodrama, não sei o que você pensa a respeito. E sendo assim, né, pensando no universo corporativo, que geralmente não tem essa feição tão artística, como que você... Aliás, existiu alguma resistência quando você trouxe propostas tendo o psicodrama como metodologia? Você percebeu alguma resistência? Como que foi essa... Eu acho que às vezes a gente não precisa falar sua marca.
E nem, você não precisa mostrar a etiqueta da sua blusa para você me falar que ela é bonita. Ela é bonita, não importa onde foi, né? Então, assim, eu descobri que a gente não precisa ficar na empresa, olha, eu sou psicodramatista. Você apresenta o seu trabalho, né? Apresente o seu produto. A partir do momento que você apresentou e transformou, pronto, quem quiser vai saber o nome e aonde você comprou, né? E eu senti isso. E por incrível que pareça, vou fazer um recorte. Teve uma época que a gente também estava, depois de ter resgatado toda a força da organização, etc. e tal, teve uma época que a gente nunca vive linear, né? Nossa emoção nunca é linear. E a organização também não. E deu uma queda e a gente precisava dar uma resgatada na motivação de todo mundo. Então, Beth era a pílula. Beth, nós precisamos de alguma coisinha que alegre aqui o povo, né? O que nós vamos fazer? Então, cada hora a Beth tinha que vir com a equipe que trabalhava junto, né? O que a gente pode fazer? E aí eu lembrei do Playback Theater. E aí era uma reunião de planejamento que a gente precisava abrir. E era uma reunião super séria. E eu lembrei do Ferrara. Eu falei, eu vou bater na porta do Ferrara e falar o que ele acha. E ele achou fantástico. Foi lá, eu fiquei imaginando ele conversando com o meu chefe. Não tinha nada a ver um com o outro. E na hora que o Ferrara saiu da conversa com o meu chefe, eu perguntei a ele. Ele falou assim, olha, tô confiando em você, hein? E eu falei, pronto, ferrou. Aí começou a reunião, abre a porta, a turma inteira do Ferrara na porta, vestida de branco, todo mundo olhava. Você imagina, engenheiro, administrador, todo mundo dentro de uma fábrica, entrando num auditório para fazer uma reunião séria e encontrar um monte de pessoas vestidas e fantasiadas. Bom, foi um choque que quebrou toda a reserva que se tinha contra aquele momento e pôde fazer um momento de inspiração para um novo ciclo. Foi muito rico, foi muito nobre. Eu agradeço até hoje, acho que foi um momento marcante da história da empresa. Muito bem. Não passa essa impressão de que pode ser leve, né? Mas muito interessante ter essa tua experiência aqui. Para os nossos ouvintes e assistentes que não sabem o que é Playback Theater, consegue dar uma explicada para eles? Eu acho que eu vou ser até muito simplória para o Ferrara, coitado, né? Ele perdoa, ele perdoa. A gente começa no simples, depois quem se interessar vem aqui na BPS e vai se tornando mais complexo. É diferente teatro espontâneo, mas assim, ele acaba pegando momentos da vida e trazendo para a cena. E você reflete o que você achar que tem que refletir em cima daquilo. Né? Na hora que traz para a cena, parece que você vê um insight, como se você estivesse vendo um filme. E você começa a fazer várias reflexões a respeito disso, com um outro olhar. Muito bem. Além da arte, tem um outro tema que quando a gente fala, você vem como uma pessoa referência, né? Dentro da família BPS, acredito que dentro da família Psicodrama, que é a questão da sustentabilidade. Né? Você já disse que teve um trabalho meio que pioneiro, digamos assim, né? Lá em 2009, 2006, com relação a esse tema. Queria perguntar para você, o que você pensa que tem a ver o psicodrama com a sustentabilidade e por que do interesse a esse tema? Bom, o interesse a esse tema é porque ele tem a ver com a minha história. Né? Eu acho que é um agradecimento a tudo que eu recebi, que tinha muito a ver com a água. Né? E eu acho que a gente precisa agradecer de alguma forma o que a gente conquista na vida. Então, para mim, isso foi um marco. A água, para mim, foi não vou chamar de instrumento intermediário, que não é o caso, mas assim, foi uma razão de ser em cima disso. E eu acho que a natureza hoje para nós é uma dádiva que, se você olhar tecnicamente, ela não existe mais, né? Porque tudo está um pouco contaminado. Mas a gente precisa respeitar essa raiz de ser. E acho que foi uma reflexão minha sobre isso. E eu achei que eu tinha que primeiro sair do mundo corporativo e fazer um agradecimento ao que eu recebi na vida. E que permitiu construir minha família, que permitiu ter uma base estrutural. E eu fui fazer uma exposição sobre água. E ninguém achava, todo mundo achava uma coisa meio maluca, a Beth sair fazer uma exposição sobre água, ninguém queria ver uma exposição sobre água. Como é que você vai fazer uma exposição sobre água? A água é isso daí que você tem na frente e acabou, né?
E aí eu juntei um grupo muito competente, né, com um advogado, com o pessoal da exposição, com professores da USP, foi uma turma boa, fotografia, estudo de tipografia e tal. E a gente ficou discutindo para montar uma exposição para conscientizar a juventude sobre a importância da água e que a gente precisa respeitar cada gota de água. E ficamos um ano planejando isso e tentando arrumar um espaço na cidade de São Paulo para isso, que é muito difícil, né? Ninguém abre um espaço para você fazer isso. E na época, eu não me lembro quem estava no governo, mas por acaso, eu não sou política nem nada, mas por acaso era a época acho que Eduardo, que estava na Secretaria do Verde, e eles estavam criando a Uma Paz, que é uma entidade dentro do governo que preza a paz, né? E a sede estava no Parque do Ibirapuera, ali do lado do Manequim Lopes, né? E eles acharam a ideia super interessante, mas falaram, olha, não temos recurso nenhum. Então saiu eu com meus recursos, né? E fui juntando os cacos e pus minha cara para bater o que eu tinha de dinheiro e criei naquele espaço que a gente tinha, que era um espaço, a princípio, bem precário. Criei um espaço de 1.000 metros quadrados onde a gente pudesse fazer uma exposição simples sobre a água, que a exposição ficou linda. E foi bem na época que acho que era o Kassab que estava assumindo e o Serra estava saindo. Eu achei até engraçado, porque eu não tinha muito vínculo zero, né? Mas foi um momento que o Kassab, na hora que inaugurou, o Kassab foi visitar o espaço. Fiquei até sem graça, não sabia o que eu fazia ali. E foi um dia que a gente estava assim, terminando de botar todas as instalações para funcionar e veio uma chuva desgrenhenta e o imóvel que a gente tinha era antigo e começa a ter vazamento para tudo lado. Água, né? Tentando arrumar a história. Bom, enfim, deu certo. A gente teve mais que 2.500 pessoas visitando o espaço, a maior parte jovens, e com a equipe da ABPS junto de bastidor me ajudando, né? Montou um grupo também de acompanhamento para poder fazer as exposições. Foi muito bonito. E tinha, na primeira sala que tinha, era uma sala onde a gente tinha a projeção de um feto dentro da bolsa de água da mãe. Então era um momento muito latente de lembrar assim, a nossa vida é água porque nós somos água, né? 80%, 70%, depende do momento da sua vida, você é muito mais água. E então para mim isso foi marcante, começou aí nesse processo. Depois eu fui buscar formação, depois convidaram para a gente passar essa exposição para o Centro de Cultura Judaica. E, por fim, o senhor Sérgio acabou me convidando para poder fazer uma exposição sobre a terra no Catavento, que é um espaço maravilhoso aqui de São Paulo. Que legal, né? Eu falei demais, né? É o que a gente quer. A gente está aqui para ouvir histórias. Adoramos histórias. Exatamente, faz parte do nosso papel. E como é que a sustentabilidade se encontrou com o psicodrama? A gente junta muita coisa quando a gente sente na alma, né? Então, assim, eu acho que eu pude no Dom Bosco também fazer projetos onde eu mostrava a importância da sustentabilidade através do psicodrama. Então, assim, quem lê o livro do Yudi sabe que assim a gente cria vários jogos, né? Usando o psicodrama para poder ajudar a conscientização. Então, assim, acho que é uma linguagem muito mais leve e educativa, né? Os jogos, para mim, é um grande remédio. Não é dinâmica de grupo, por favor, é jogo, né? Jogo psicodramático. Anotado, jogos psicodramáticos. Não é teatrinho, não é dinâmica de grupo, é jogos psicodramáticos, tem teoria, tem embasamento e é muito potente. Anotem. E tem resultado, né? E tem resultado. Não é a brincadeira pela brincadeira. E se não tiver o resultado que se espera, é porque é jogo, né? Se você está dentro de uma dinâmica, você tem que ter objetivo, traça passo a passo para chegar naquele propósito, né? O jogo não tem a flexibilidade de a gente administrar o processo de acordo com a demanda do grupo. Uma demanda às vezes que não está aparente. Nem sempre as coisas saem então como planejado. Sim. Assim como a vida, né? Esse pequeno detalhe. Beth, além da arte e da sustentabilidade, tem outro papel que hoje você exerce, né? Aliás, vários outros papéis que você exerce na BPS. Mas um que a gente gostaria de explorar um pouco aqui é com relação à educação, até para resgatar também, né, o capítulo que você escreve no livro
da pedagogia psicodramática, né, que faz referência aí à Maria Alice, como é que você foi parar na área da educação também e como tem sido a sua experiência como educadora? Eu fui parar na área de educação pela Cristina Salto, que me levou como ego. E fui acompanhando até assumir 2 módulos que eu estou acostumada a dar, né? Que era o do roleplay e do ateliê diretorial. E eu acabei, assim, você acaba tendo prazer, porque trabalhar com pessoas é uma relação de prazer o tempo inteiro, né? E não é uma relação de passar informação literalmente, é uma relação de você procurar mobilizar as pessoas para que os seus alunos, para que eles possam aproveitar esse material e ressignificar a sua vida. Então, para mim é muito prazeroso fazer isso. E tem um momento, né, que para nós psicodramatistas é muito rico, que são os momentos do congresso, né, que a gente, enfim, aprende com outros colegas de outras regiões, expande um pouco, né, o nosso ciclo de aprendizado. E eu queria saber de ti se você tem alguma história que tenha sido emblemática na sua experiência em relação a esses congressos. Eu fiz algumas apresentações que deixaram marcas, né? O de São Paulo eu achei muito bonito. A gente fez uma reflexão sobre usando a terra, né? Usando argila. Depois teve a gente pudemos fazer um projeto ligando e evidenciando os projetos ligados às 17 ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que eu acho que foi também belíssimo. Mas eu lembro historicamente de uma da REL, né? Da Regina Monteiro, que fez um trabalho lindo em BH, trabalhando o histórico das pessoas através da música, e acho que nesse momento o filho dela tocava violão. Para mim foi um marco muito bonito, sem contar o de Campos, que para mim foi o meu primeiro congresso que eu participei, foi em Campos do Jordão, que a Zerca estava presente e teve Só a Zerca, galera, só a Zerca. Para quem não sabe, ela foi a uma das esposa esposas do Moreno. É. E também tinha, as vacas sagradas estavam todas lá, né? Cesarino, que faleceu agora, tinha muita gente. Para mim foi um momento muito marcante, assim, a gente fica contagiado com os trabalhos. Que massa. E agora vai ter agora em BH de novo, né? Então que seja um momento muito nobre também para que todos possam aproveitar. Sim, com Estamos certeza será. animados. Ansiosos. Não é? É. Dentro de toda essa jornada, você acabou como presidente da ABPS. Conta um pouquinho pra gente como que é ser presidente da Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama. Eu fico feliz porque acaba sendo um cargo rotativo, né? Muitas pessoas que já passaram por ali, a Cida, a Lúcio, né? São pessoas que realmente já assumiram o meu papel e a gente acaba rodando os papéis. E a BPS é uma casa muito acolhedora, muito viva, muito humana, onde não tem estrelas. E as estrelas que por lá passam acabam brilhando no céu com dignidade, né? Então, isso ajuda muito a gente ter uma relação saudável, né? Entre alunos e professores, está todo mundo por igual. E eu acho que a mesma coisa acontece na direção. A gente tem um grupo de diretores muito dedicado, que eu admiro muito, são pessoas competentes nos seus papéis psicodramáticos e na sua carreira profissional, e que auxiliam de coração, gratuitamente, para que a gente continue caminhando há mais de 50 anos. Então, foi uma escola criada por Sueiro e sua equipe, e que eu acho que o próprio Sueiro, que foi na festa aqui esse ano, deve ficar muito feliz de ver que a gente, apesar dos altos e baixos, né, e de um monte de movimento, porque a gente já teve vários presidentes nessa casa, né, pessoas que passaram situações difíceis, Gisele, a Rosa Lídia, pessoas que passaram mesmo dificuldades, porque a gente não vive num mar de rosas, mas que se sentem nobres de fazerem parte dessa escola. Muito bem, vamos trabalhar então com ferramentas psicodramáticas. Esse é o momento. Beth, fazendo uma projeção para o futuro, né? O que você imagina da nova geração psicodramática? Imagina e espera da nova geração psicodramática.
Primeiro, eu espero que essa geração estude, né? Para que possa ter um embasamento teórico do que faz, né? Que continue se atirando a fazer as coisas, mas que seja um momento digno das atividades que fazem, né? Que não queimem o nome psicodrama com trabalhos rasos e sem profundidade. E eu acho que se isso puder ser proliferado, vai ser muito bom para a humanidade, né? Pra hoje a gente está carente de relações humanas, as pessoas vivem muito individualistas e a gente precisa quebrar isso de uma forma saudável. Bem, estamos Uau. chegando Uau, galera. ao fim do nosso episódio. Estamos respirando todas essas histórias, todas essas informações. É sempre muito rico ter essa troca, né? Tem algo que você gostaria de acrescentar ou que você pensou e falou, putz, isso eu gostaria muito de falar? Ou você se sente contemplada? Como que você chega ao final dessa experiência? Eu me sinto tranquila, eu acho que eu só espero que as pessoas acreditem no psicodrama e que venham conhecer essa proposta. De uma forma breve ou de uma forma mais profunda, mas que saiba que a gente tem uma riqueza de espírito de vida, né? Onde respeita muito as suas individualidades. Né? E acredito muito e espero e desejo o sucesso de vocês, a nova geração, a nossa própria casa. Obrigada. Lencinhos, produção. Lencinho. A gente tem que lembrar de lencinho. Para encerrar, a gente vai fazer um pensar alto. Então, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me trazer algumas respostas dentro do possível. Preparada? Vamos lá. Beth, pensa alto. Um hobby. Tem três, acho que tem uns três. Eu adoro cavalo, adoro cerâmica. Acho que basta. Ok. Um livro. Confesso que vivi, de Neruda. Uma inspiração. Maria Alice. Um objetivo. Um mundo melhor. Um sonho. Condição de vida para todos os seres, com saúde, segurança, habitar. Uma frase. Essa é difícil, hein? Quem disse que seria fácil, Beth? Tum, tum, tum. Acho que eu chego lá. Ok. A melhor experiência que você teve no mundo psicodramático. Ou uma das. Acho que eu já falei várias aqui, né? Mas eu acho que a grande experiência que eu tive foi na organização. E o maior aprendizado que o psicodrama te trouxe. Acolher e respeitar o raciocínio do outro. Me olhar e colocar nos olhos dos outros. Nosso próximo convidado, para vocês que ficaram até o final, chegou o momento do spoiler, será o Lúcio Ferracini. Deixa uma pergunta para ele. Esse aí eu tinha que preparar com antecedência, viu? Eu merecia. Ih, Lúcio. Pegou a Pegamos visão, leve, né? pegamos Pegou a leve visão, com Lu. você. Qual é o título da música para a nova geração? Qual o título da música para a Para a nova nova geração? Anotado. Obrigada. Beth, muito obrigada por ter separado esse tempo, vindo aqui com a gente, trocado essas histórias. Com isso, a gente vai chegando ao final do nosso episódio.
Não deixe de deixar o seu comentário. Não deixe de deixar, é ótimo, né? Deixe o seu comentário aqui embaixo, né? Curta, compartilha. Especialmente com as pessoas que não conhecem o psicodrama, né? Muito importante. Acho que a Beth trouxe aqui pontos que são muito importantes que a gente divulgue enquanto psicodramatista, né? Que é uma coisa séria, feita com responsabilidade, que tem uma teoria por trás, não é só teatro, né? Não é jogo pelo jogo. Então compartilhe se você tiver oportunidade. Não deixe de seguir a BPS nas redes sociais, né? No Instagram, no nosso próprio e-mail. E se inscreva na jornada. Não perca a oportunidade de prestigiar essa jornada que tem por tema o que nos sustenta. E para finalizar, a gente gostaria de perguntar o que te sustenta, Beth? O psicodrama. O psicodrama. Pegaram a visão, né? Comentem aqui o que sustenta vocês, quem mais vocês querem ver. E nos vemos no próximo Encontros da BPS. Um beijo! Beijos! Obrigada. Oi.